Hum, Pronto. Então, lá a gente dá início a mais uma aula nossa de arte, né? Hoje a gente vai falar sobre mediação cultural, né? O que seria essa questão da mediação cultural. Como a nossa live ela tem a data de hoje, dia 17/5, e aí tem o formulário a semana que vem, ela vai até o dia 28/5, por isso que a gente coloca aqui que tem 4 aulas, tá? Qual o objetivo? Refletir acerca da mediação cultural e identificar alguns dos papéis dos sujeitos no contexto educativo do ensino da arte, com vistas à mediação cultural como prática educativa. Porque quando a gente fala na questão da mediação cultural, eu tenho que saber como fazer essa intervenção e que o outro tenha a curiosidade de querer aprender sempre mais, tá? A habilidade a gente vai mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar os desafios contemporâneos, discutindo princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética, né? Por que, que a gente faz isso? Porque toda a intervenção que eu tenho, toda a mediação que eu tenho, muitas das vezes essa mediação, ela tem um contexto, né, político, ela tem um contexto social, artístico ou cultural para as pessoas. Então, esse contexto ele tem que estar bem claro diante da minha exposição, diante da minha participação nessa mediação, certo? Aí, o que, que seria, né, a mediação cultural? Refere-se a todas as maneiras de interligação entre o objeto, espaço, ambiente dotado de significados ao seu usuário. Esse processo configura-se em um papel ativo e transformador na construção do conhecimento, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Toda exposição, toda atuação, ela tem que ter ali um porquê, não é simplesmente fazer por fazer. Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma proposta, seja ela cultural, seja ela artística, seja ela social, política, mas eu tenho que ter isso em mente, né? Porque eu tendo isso em mente, eu uso o que? A construção do conhecimento para as pessoas que estiverem ali, os mediadores que estiverem ali, as pessoas que estiverem observando, né? E aí, o papel da mediação é de uma extrema responsabilidade, na verdade, porque tem que se fazer, tornar possível essa compreensão, né? E muitas vezes o recurso que as pessoas utilizam, talvez ela não consegue passar, né, tornar possível essa compreensão para quem for olhar. Se eu, por exemplo, colocar, sei lá, obras de arte de plantas, aqui na rua, próximo da escola, né? Qual é a intenção que eu tenho com isso? Por que, que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo que eu tenho diante disso? É simplesmente para uma decoração? É simplesmente para fazer as pessoas pensarem nas suas atitudes, pensarem nas matanças que está tendo aí, desmatamento que tá havendo, né? Na questão da flora e da fauna, que a professora Érica já trabalhou com vocês também, na questão de tirar, né, as plantas, os seus habitats naturais, os animais, os seus habitats naturais. Qual é o objetivo que eu tenho com tudo isso? Isso tem que estar bem claro. Tudo bem? A mediação cultural pode ser realizada em todo o contexto de produção, disseminação, de formação, como museus. Eles podem ser expostos em museus, lugares históricos, que nem o Museu de Arte Contemporânea, por exemplo, em parques, galerias de artes, zoológicos, aquários, jardins botânicos, as reservas naturais e uma série de outros patrimônios culturais, que a gente já trabalhou também, né? Sobre patrimônio cultural material e imaterial. Alguém lembra o que é o patrimônio cultural material e imaterial?
Hum? Não, Tudo... professora. Ninguém lembra o que é o patrimônio cultural material e imaterial? A gente não faz tanto tempo que a gente trabalhou isso, não. Eu, como, como se diz, tipo, estátuas, os culturais, o patrimônio cultural é tipo estátuas que foram muito importantes, essas coisas, não é? O nosso país, Então, na assim. verdade, o patrimônio cultural, quem estabelece isso são os órgãos especializados, né? E geralmente esses patrimônios culturais eles são estabelecidos de acordo com a benfeitoria que fez ou que faz para a cidade, para as pessoas, né? Quando a gente fala na questão do patrimônio cultural, a gente está falando da essência, né? Dos povos, da região, daquele material que está sendo ali expostos e tudo, né? E a questão do material, do patrimônio cultural material, é justamente aquela em que eu posso, por exemplo, adentrar, que eu posso pegar, né? Por exemplo, como você falou, uma estátua, eu posso, tem lá no Ibirapuera, né? Tem aquele monumento lá que pode ser, que é considerado patrimônio histórico material, cultural material. Eu posso falar de um museu, por exemplo, o Museu de Arte Moderna, ele também faz parte, é Cristo Redentor e aí por diante. E a questão do patrimônio material, cultural e são aqueles em que eu percebo, né, mas que não fica comigo o tempo todo. Então, por exemplo, uma comida. Eu vou lá, eu como, né? O Virada Paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, ele é considerado como um patrimônio cultural e material, porque eu sei que é um prato típico, né? Eu vou, eu me alimento, eu como, e aí depois disso fica somente na memória, né? Não fica uma coisa guardada. Tudo bem? Sim, Só a Marjorie está falando? As estratégias. fala demais, né? Eu Não, mas falo tem que demais. falar, tem que participar. Vocês eram mais participativos. Tem que começar a falar, se não entender, a questionar, entendeu? E a gente É vai porque é de fazendo. manhã, e o povo tá meio assim ainda, entendeu? Eles têm que Não, acordar. o Marco já é Tô quase esperando a a alma entrar escola. no corpo ainda. Aham, sei. Então, vamos lá. As estratégias de mediação podem ser extremamente variadas, podendo incluir caminhadas guiadas, que é quando vocês, por exemplo, não sei se vocês já foram, na Sala São Paulo. Alguém já foi na Sala São Paulo? Ali na Luz? Próximo da Luz? Não, não. Alguém já foi em algum museu? Professora. Ah, Ah, já. Já. Eu nunca fui em um museu. catavento, né? Lembram quando vocês foram no museu? Tinha sempre uma pessoa ali que guiava vocês e falava sobre o contexto histórico das obras que vocês estavam olhando, das esculturas, Paraná. Isso também é uma mediação cultural. Ele está passando para vocês uma informação sobre o tema ali abordado, tá? Professora, Oi. desculpa interromper, que falaram no chat que a Alicia não sei o que tá tentando entrar e não tá conseguindo. Quem? Falaram no chat que a Alicia não sei o que tá tentando entrar e não tá conseguindo. Alicia? Acabou de entrar, Marjorie, aí, presta Alicia atenção. entrou agora. Ai, calma, menina, não vi não. Eu, hein, calma. Tá? É porque, assim, como eu estou fazendo a apresentação aqui, muitos pedem, se eles entrarem pelo institucional, eles entram direto. Se não entrarem, eles têm que pedir autorização. E às vezes eu estou na explicação, acaba passando despercebido, tá? Tá. Então vamos lá. Então, as mediações elas podem ser por caminhadas guiadas, palestras, teatros, amostras culturais, né? Placas, existem placas lá também com algum informe, alguma coisa desse jeito. Etiquetas, obras de arte, folheto, montagem interativa, audioguias, que seria mais ou menos como os guias presenciais, só que daí eles já gravam, né? Por tudo.
por meio dos audiovisuais, que seriam palestras, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos ali da mediação cultural, né? Vocês veem ali que o cara está fazendo um bordado, né? Como se fosse um bordado, e aparentemente ele é um animal, uma onça, alguma coisa nesse sentido ali que aparenta, né? Então ele passa ali para a gente justamente sobre a sua cultura, sobre a sua terra, sobre as suas origens, né? Ele faz isso, que as pessoas podem, geralmente ir lá no interior, Maranhão, na Amazônia, eles têm muito disso, de estarem fazendo essas intervenções através de bordado, de costura, né? Então é legal. Aí tem a questão das danças, né? Que também na Bahia eles fazem muito essa questão também de apresentações. Coloquei para vocês uma obra de arte onde eles também estão fazendo apresentação de música, né, de dança, e essas apresentações sempre tem pessoas observando. Se vocês olharem lá atrás, tem um outro, né, que está também com o instrumento na mão, de branquinho lá, né, não está muito próximo, mas ele também está observando. Então, dessa observação, ele tira alguma aprendizagem ali para ele. Tudo bem até aí, gente? Sim, professora. Tá bom. Importante salientar, o ponto comum entre as diversas estratégias de mediação cultural é que a promoção do senso crítico e da assimilação da informação como meio da construção de conhecimento. Então, assim, lembram que eu sempre falo para vocês da questão da estética, do conhecimento. Eu tenho que ter, né, esse conhecimento, essa informação para que eu possa ter um senso crítico, para que eu possa ter a minha opinião formada sobre determinados assuntos. Seja ele sobre uma poesia, um poema, sobre a letra de uma música, sobre a melodia tocada, sobre uma obra de arte, uma dança, qualquer outro aspecto. Eu tenho que primeiro ter, né, essa questão da informação para ter o senso crítico. Não adianta eu simplesmente criticar sem estar sabendo o que eu estou falando, tá? Qualquer mediação, de qualquer forma, não relacione o que está sendo exibido ou escrito com algo de personalidade ou da experiência visitante, será estéril. Então, o que isso quer dizer? Não adianta, por exemplo, eu falar alguma coisa sobre uma dança, uma determinada dança, mas colocando o meu eu, a minha personalidade, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que conhecer. E aí, eu conhecendo, eu tenho que respeitar as diferenças. Se eu não tenho essa habilidade de fazer essa separação, né, entre o conhecimento, entre a informação e sobre a minha personalidade, aí ela fica menos assim como se não valesse nada, porque eu posso colocar assim um pouco da minha personalidade, mas aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou falando, ela tem que ter sentido, ela não pode ser uma coisa que seja falada simplesmente por falar, porque senão ela perde toda a noção do que é e do que está sendo feito ali, tá? A informação como tal não é mediação. Por que a informação como tal, ela não é mediação? Porque eu tenho que me apropriar primeiro, eu tenho que conhecer primeiro, e depois eu fazer uma crítica, né? A mediação é uma revelação baseada em informações. Então, assim, depois que eu faço essa intervenção da informação, do conhecimento, que eu tenho o meu senso crítico, aí sim eu posso estar tendo essa questão da mediação cultural. Gente, eu estou indo rápido demais? Se estiver indo, vocês me falem. Não, tá bom. Falem. Não, professora. O objetivo da mediação não é a instrução somente, não é só a questão do conhecimento, mas a questão da provocação.
Quando a gente fala nessa questão da provocação, é de fazer com que a pessoa que estiver observando, que estiver assistindo, que estiver olhando, que ela tenha a curiosidade de saber mais, de pesquisar mais, de se informar mais, que ela não se adapte somente com a informação que está sendo dada ali para ela naquele momento, né? Que aquela informação que está sendo passada para eles ali são questões que eles podem estar se aprimorando, é uma questão muito pouca ali, né? Então elas podem ir mais a fundo em torno do que está sendo falado, do que está sendo informado, tá? A interpretação deve visar apresentar o todo ao invés de parte, e deve dirigir-se ao homem na sua entidade plena e móvel de uma fase. Então, quando eu for passar essa questão da informação, que eu não passe ela somente fragmentada em pedaços, né? Que eu consiga passar essa informação como um todo. Né? E aí, quando a pessoa tem essa informação como um todo, ela tenha essa curiosidade de querer aprender mais, de querer saber mais, e as pessoas vão tendo mais informações ainda. Por isso que a gente fala que a mediação, né, ela não é só a questão de você instruir, é a questão de você provocar para que o outro ele tenha em mente essa questão de querer saber mais, muito mais. Aí, na intervenção cultural, a gente também tem as artes visuais, né? Aqui, nessa parte, eu sempre falo para vocês que quando a gente pronuncia a aula de arte, por exemplo, né? Arte, no singular, porque a arte é dividido em vários tópicos. Aqui, nas artes visuais, a gente pode colocar no plural justamente por quê? Porque dentro das artes visuais, eu tenho várias outras metodologias, né? Que seria os artesanatos, esculturas, pinturas, recortes e aí por diante, tá? Então, são várias outras técnicas aí que a gente está utilizando, tá? As artes visuais são um conjunto de manifestações artísticas, como pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana e entre outros, né? O conceito da arte visual está relacionado ao ato de visualizar, de ver, de observar, né? Por isso é que a gente tem essa questão da apreciação, né? E aí a gente tem as artes visuais, que já fala, né? Apreciação através da visão, através do olhar, através do ver. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Então tá. O Alan não está aí hoje? Não, você viu? Eu já ia perguntar sobre ele. Ele não tá, eu acho. Então, ele Porque nunca não falou nada. Vai chover. Ele deve estar mal. Ultimamente, nessas aulas, ele falou que ele não tá bem. Ele não tá Ah, é conseguindo. verdade. Depois eu vou Já conversar tá. com ele. Tá, vou conversar com ele depois. Então, são formas de arte que envolvem um desenho, a pintura, a fotografia, como a gente está falando, os vídeos e outras expressões que podem ser essencialmente vistas. Por exemplo, TikTok, que está agora no auge, né? Está uma febre nacional com esse TikTok aí. Ele é considerado artes visuais, as artes plásticas, né? Sendo que uma característica comum entre todas elas é a apresentação do mundo real ou imaginário, visão, avaliação ou apreensão. Então, o TikTok, por exemplo, existem coisas ali que a gente olha e que fala, nossa, acontece de verdade, né? E existem outras que são criadas, que são imaginadas, que são, né? Mas nenhuma delas foge da nossa visão, foge do nosso olhar. A gente consegue ver e entender, né, o que está sendo colocado ali. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos das artes visuais. Vocês conseguem ver aí uma imagem? Eu consigo ver uma mulher Sim. com a mão na boca, eu acho, sei lá.
A mulher, eu jurei que era um palhaço. Sim, não, eu consigo ver Eu uma consegui ver mulher, um mas camaleão. é meio que. Camaleão? Onde é que Ai, tá agora o eu fiquei camaleão? curiosa. Calma. Dá pra ver também uma Do vez. lado dela, onde ela tá É olhando. tipo, Tem um parece que é camaleão na borboleta. esquerda, É, tem em um cima tem uma camaleão. É uma borboleta, fadinha ali, ó. e na direita tem uma É uma libélula. fadinha. Uma Isso, libélula. como é o nome da Isso, libélula. Borboleta ali na partinha. Tem também uma joaninha, eu acho. E eu acho que tem plantinha e esse atrás dela é o. Ou é um peixe? Não, acho que é o céu. Isso. Essa obra de artes visuais, né, elas são chamadas de artes expressionistas, né? Onde o artista ele expressa todos os seus sentimentos. Talvez quando o artista tenha colocado, realizado, né, pintado essa obra, ele tenha querido falar alguma coisa sobre a questão da liberdade, né? Porque, ó, palhaço geralmente pessoas alegres, né, extrovertidas, vivem no circo, né? E aí o circo, a gente sabe que eles não têm parada, cada hora eles estão no local, então tem essa questão da liberdade, libélula, a borboletinha aqui em cima, o camaleão e outros que a gente verifica por aí, dá a impressão que talvez ele queira ter falado sobre essa questão, né, da liberdade, né? Mas de uma liberdade mais que desconfiada, porque olha o olhar do palhaço, como que tá, né? É uma liberdade assistida, eu vou colocar, vigiada, né? Aí tem essa outra que eu achei linda, maravilhosa. O que vocês conseguem enxergar aí nessa? É uma moça de lado, Um violão. também Um azul. Um E tem um violão, rosto também. um rosto, Isso. uma corda violão. musical. Você vê que aquele buraquinho que tem no violão parece que se torna também a orelha dela, né, da figura, e a nota musical seria como se fosse um brinco. Vocês perceberam? Nossa, É, verdade. exatamente. Aham. Eu achei super. E eu, atrás, assim, essas cores tudo misturada, parece que é o cabelo dela. Então, aqui, Meio né, psicodélico. vermelha com preto, né? Eu acho super criativa essa questão, porque redata um pouco da questão da pintura, né? Juntamente com a música, porque quando você olha ali o violão, você lembra da música, mas ao mesmo tempo você vê o rosto, né? E aí, quando você vê o rosto, você lembra também da pessoa. Então, será que a pessoa estaria cantando, né? Ou é a intenção que quem canta seus males espanta, como sempre falam, né? Achei muito bonito essa. Agora a gente vai falar um pouquinho. Vocês têm alguma coisa para falar sobre as artes visuais, gente? Existem outras, tá? Professora, os jogos eletrônicos também encaixam nessas artes visuais, não é? Isso, ela entra na questão das artes visuais, que vocês vão estar vendo um pouquinho mais para frente, que daí entra a questão da tecnologia, né? Porque hoje em dia, vocês já nasceram na era tecnológica, né? Então, tudo é através de computador, tudo é através de software, como que é o nome daquele outro lá? Hardware. Isso. Que eu não sei não. Hardware. Que vocês estão falando. Hardware. É difícil, inglês torna pior Gente, ainda, né? hoje É nunca vi essas software, coisas, não. hardware, Que é isso, menino? Na verdade, malware também. esses Nossa, jogos que Memória RAM. essas questões de internet que vocês têm, elas entram nas artes visuais, mas elas entram nas artes visuais na tecnologia, né? Que vocês vão ter vendo ou no final desse ano ou para o ano que vem, tá bom? Mas ela entra nas artes visuais, sim. Bom dia, professora. Desculpa a demora. Quem é? Que eu O não vi. Alan. O Alan. Alan, tava com saudade de você. Acabei de perguntar Desculpa. se você estava. Desculpa, minha mãe que me acordou aqui. Meu Deus, não acredito. Alan, você tá bem? Eu tô, e a senhora? Tô bem também, graças a Deus. Bom, o que foi passado já, Alan, depois eu disponibilizo para vocês os PPTs, e aí você dá uma olhadinha, tá? Se você tiver alguma Ok. dúvida, aí você me manda no particular. Tá bom. Bem? Aí coloquei agora para vocês, ó, já falamos sobre as artes visuais, né, as artes plásticas. Agora a gente vai falar sobre a questão da dança, né? Agora falou minha língua. A minha também.
Ah, sim. Agora falou grego pra mim, professora. Uhum. Tá que nem o Pablo. É nada. A música é só a dança é só você colocar uma musiquinha lá e você, ó, balançando o corpo. E Só ir no dançando. ritmo, observando, olhando, e, ó, balançando a mãozinha, e sobe, desce, e aí tá tudo certo. Mentira. Mas vamos lá. O corpo e seu percurso é perceber que a dança é vida, né? Que o corpo, ele é vivo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou dançar porque eu tenho corpo duro. Eu não sei dançar. Professora, pareço um robô quando eu estou dançando, né? Por quê? Eu sempre falo para minha filha que, assim, geralmente quem tem essa percepção, essa visualização, né, de achar que não sabe dançar, que tem um corpo duro, são pessoas que têm uma dificuldade em ouvir, né? Porque Eu. quando você se concentra, quando você observa, né, a questão dos toques da música, dos ritmos musicais, você consegue fazer com que o seu corpo siga esse ritmo, né? Se eu, por exemplo, eu tenho um samba, eu não vou colocar no samba um passo de valsa, por exemplo. Por quê? Porque os ritmos são completamente diferentes e a gente não consegue dançar de acordo. Então, muitas vezes a pessoa dança, daí a gente fala assim, nossa, tá fora de ritmo, né? Por quê? Porque tem que ouvir os toques da música para poder fazer essa questão da coreografia, né? Mas que a música, a dança, ela é viva, que ela é presente em nossa vida todos os dias. O nosso falar, ela é uma música, né? Então, a gente tem que ter essa noção para a gente. Aí a gente está falando da questão do corpo também, né? Daí a gente fala que o corpo ele é vivo. Movê-lo é uma necessidade básica do desenvolvimento humano. Quando a gente é pequenininha, gente, eu vou bloquear o chat de vocês, que eu já fiz outras vezes, depois vocês não reclamam. Então, assim, quando a gente é pequenininho, que a gente está começando a querer andar, a gente engatinha, a gente se empurra pelo chão, né? A gente faz com que o nosso corpo ele tenha um movimento. Quando a gente anda, por exemplo, que vai segurando nos lugares, podem perceber que cada um, ao se movimentar, ele tem uma atitude diferente, ele tem uma ação diferente. Uns andam com o corpo mais esquivo, né, mais retinho, os outros andam já mais corcunda, uns andam com o braço balançando, outros já andam com o braço mais retinho, né? Então, isso também, essa questão do nosso desenvolvimento, ela é básica no corpo, né? Ela é básica para o nosso corpo. A gente se movimenta o tempo todo, até para dormir a gente se movimenta, né? A gente dorme de um jeito, quando a gente acorda, a gente está de outro jeito, né? Então, a gente tem que entender que o corpo, a partir de um ritmo pulsante, constante, proveniente dos acontecimentos corporais internos, naturais, cotidiano. Quando a gente, por exemplo, dança uma música triste, eu não vou ficar lá, né, sorrindo, não, é uma música mais lenta, é uma música mais triste, é uma música mais calma, então eu vou de acordo com a música. Se eu tenho um rock, por exemplo, né, eu não vou chegar e vou ficar dançando rock, um para cá e um para lá, um para cá e um para lá. Não, eu vou balançar o corpo, né, e vou estar fazendo todas a coreografia aí do que se pede. Então, eu também tenho que ter essa percepção da dança. Os básicos são que eu tenho que perceber que a dança ela é viva na minha vida, que o nosso corpo é vivo e que a gente precisa justamente entender esse desenvolvimento nosso, do dia a dia, o nosso corpo, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso andar, né? Como é que eu vou estar
me disponibilizando, me locomovendo, andando. Como é que eu me posiciono? E isso, às vezes, tem muito a ver com a questão emocional também, né? Porque o emocional, se a gente está muito triste, se a gente está muito abalado com alguma coisa, isso sobrecai sobre o nosso corpo, né? Então, acaba nos afetando também nessa questão, tá? Eu não preciso, por exemplo, ter na dança uma música tocando para poder fazer minha apresentação. Eu posso imaginar a música e aí dançar, tá? Então, vamos lá. O coreógrafo e pesquisador de linguagens, Rodolph Bunn, uma das grandes diferenças na área, caracterizou os movimentos em dois tipos. Os funcionais, que seria como escovar os dentes, subir escada, escrever na lousa, né? E os expressivos, que é transmitir a ideia de uma sensação, como o estranhamento, a curiosidade, a beleza ou o humor. Então, se eu tenho, por exemplo, uma música, quando vocês têm uma festa na casa de vocês, aí coloca uma música lá, aí vai sempre o corpinho, né? Para cá, para lá, sempre é assim. Esse passo seria chamado dos funcionais. Aquele que toda vez eu vou fazer, que toda vez eu vou ter na minha dança. Pode dançar samba, que eu vou estar lá. Se tocar rock, eu vou estar lá. Se tocar lenta, eu vou estar lá. Se tocar valsa, eu vou estar lá, no mesmo ritmo. Então, isso daí é chamado de ritmo funcional, tá? De movimento funcional. Os expressivos são aqueles que eu vou passar alguma sensação, alguma ideia, alguma curiosidade. Então, de repente, eu estou nesse passo funcional e, de repente, eu mudo a minha coreografia por uma coreografia um pouco mais agressiva. Geralmente, quem faz isso são os hip hop, né? Eles têm bastante dessas ações. Street dance também tem bastante dessas ações, né? Quem já assistiu aquele filme que Ela Dança, Eu Danço, que eu sempre falo, porque eu acho que é um filme super legal, tem até o 5, tudo, né? Professora, em toda a minha vida eu Nossa, só Já assisti. consegui assistir o 1. assiste, assim, tá muito Eu da hora. amo. Já assisti tudo. É super Nunca consegui legal. assistir todos. É super legal, porque lá, por exemplo, acho que é no 5 que tem, que acho que eu já até comentei com vocês sobre o pai da menina que quer comprar lá umas terras, né, residenciais para poder fazer um prédio comercial, e aí aquelas casas são É o 4, antigas. professora. É o quadro? E aí, no final, vocês lembram que eles, para fazer a apresentação final, tá ele e a menina, né? Eles estão lá que eles iriam fazer conversar com o povo, né? Com os moradores lá, tudo. E aí eles começam a fazer a apresentação deles, até descendo em paredes. Lembra dessa parte, quem assistiu? Alerta de spoiler, porque eu não Eu assisti. lembro. Eu vou Sim, eu tentar lembro. disponibilizar para vocês o link para vocês assistirem. É super legal. Ai, eu Maria. Eu só Sim. assisti o 1 em toda a minha vida. Esse daí é maravilhoso. Eles descem amarrados em corda, né? Então, ao invés deles dançarem na posição vertical, eles dançam na posição horizontal, né? Eles fazem a apresentação deles na posição horizontal. É super legal, né? Então, essa mudança que tem, aí a gente chama de movimentos expressivos, né? Onde eles estão expressando, estão passando algum sentimento para as pessoas, para quem estiver assistindo, para quem estiver observando, certo? Certo. Então, vamos lá. Os elementos da dança. Sem movimento, não existe dança. Toca a música, eu fico lá parada. Aí, toca a música, eu continuo do mesmo jeito. Se eu não movimento meu corpo, eu não tenho a dança. Por isso, o corpo é fundamental para que exista a dança. Para dançar, precisamos de um lugar.
Ou seja, um espaço. Esse espaço pode ser na sua casa, na sua sala, no seu quintal, no seu banheiro, na sua Na escola. na escola, que a gente devia estar fazendo um monte de atividade já aqui, Alan, disso, né? Ô, droga, Não é viu? muito Eu vou bom dançar dançar no bateu banheiro, dançando uma não. vez. Que raiva dos coronavírus. Então, É mas muito bom assim, dançar no banheiro, não, gente. Pode escorregar. Tem que tomar cuidado. Gente, quem falou no banheiro? Eu danço e canto no banheiro, porque no banheiro minha voz fica maravilhosa. Ah, É cantar isso eu aí, canto no cantando, banheiro. Eu tomando nunca banho, tentei, ficando né? cheiroso. Tem que ser assim. então, vamos lá. Eu preciso ter um espaço, então, para dançar, certo? Seja escola, seja em casa, seja numa festa, seja no seu quintal, algum espaço eu tenho que ter aí para No banheiro. dançar. Também. E aí a gente tem 3 elementos básicos da dança, tá? Que é o movimento corporal, primeiro, que é o corpo que se movimenta, não existe dança sem o corpo, que a gente voltou a dizer lá, né? Tem que expor seus sentimentos, pensamentos, usando apenas movimentos. Na dança, na ginástica, nas lutas marciais, que também são considerados dança, tá? A gente fala assim, mas, por exemplo, capoeira. A capoeira, ela é um jogo de dança, né? Eu jurava Eu que era fiz uma 4 luta anos de de capoeira. dança. Eu achava Então, que era dança e luta. Então, porque na verdade ela é um jogo. Você pode ver que ali na luta sempre tem uma finalização, né? Na capoeira eles fazem os movimentos e no final todo mundo sai de bem com todo mundo, né? Então a capoeira ela é considerada um dos esportes mais completos também, fora alguns outros que existem aí, a natação, mas daí já entra na parte da coisa, né, da educação física, e ela é muito completa, né? Então, a ginástica também, não falo só ginástica artística, ginástica rítmica, não, né? Mas a questão da ginástica, no modo geral, a partir do momento que eu subo lá numa esteira e eu estou fazendo meu exercício, ou se eu estou fazendo o alongamento, ou se eu estou na bicicleta, tudo isso para a gente também Eu, grado eu movimento só, corporal. eu pratico um pouco de ginástica rítmica, mas por muito tempo, como eu parei de fazer assim quando eu era na infância, a minha articulação não é totalmente 100%. Então é um saco, mas é bem legal, ginástica rítmica. É gostoso, eu adoro assistir quando tem Copa, quando tem apresentação de Olimpíadas, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto de assistir, eu acho muito bonita a apresentação delas, né? Deles, porque os homens. É, sim, isso é verdade. Na hora que a senhora falou assim que música triste, não tem como dançar. Eu pensei, conhece o estilo contemporânea, Sim, professora? Então, sim, música triste é dança contemporânea. que É da muito hora. bom. Muito da hora, muito da hora. A gente tem que voltar nas aulas presenciais para a gente poder estar apreciando todo esse desenvolvimento aí de vocês, né? Em cima disso. Vamos dançar ragatanga. É isso Também. aí, vamos dançar ragatanga. É mó A da gente hora dança dançar. de tudo um pouquinho, não pode dançar sempre o mesmo estilo musical, mas daí a gente dança de tudo um pouquinho, tá bom? O que a gente tem que o que vocês nesse primeiro movimento vocês têm que perceber que é o movimento do corpo, ó, já tá lá. Primeiro qual que é? Movimento corporal, movimento do corpo. Tenho que mexer meu corpo, eu tenho que fazer com que ele se mexa, com que ele se movimente, certo? Segunda ação, o espaço. O corpo em movimento utiliza um espaço, que nem eu estou sentada aqui, gente, eu estou ocupando um espaço. Se eu estender os meus braços, esticar os meus braços para os lados, eu tenho um espaço maior. Se eu levantar, eu tenho um outro espaço, e assim por diante. O corpo não é diferente, né? Para eu poder fazer essa movimentação lá, como está pedindo lá no primeiro, eu preciso ter essa questão do meu espaço, né? Onde é que eu estou, como eu estou, né? Qual é o espaço em que eu estou fazendo a minha apresentação, de aonde ela está acontecendo, se é aqui na rua, na frente do Parque do Rodeio, se é lá no palco, em cima do palco, né, no pátio, se é na parte de baixo, se é na quadra,
se é num ambiente fechado, se é num ambiente aberto, eu preciso ter esse discernimento, eu preciso ter esse raciocínio, certo? Entenderam? Sim. Sim, professora. Aí o tempo, né? Todo movimento expressivo tem um ritmo e se dá de acordo com as organizações temporais, que foi aquilo que eu falei para vocês. Eu coloco para vocês um samba, aí tá todo mundo dançando como se fosse valsa, né? Não está no tempo musical de acordo com que deveria. E aí a gente coloca para vocês assim, vocês estão fora de ritmo, né? Mas por quê? Porque vocês não estão dançando de acordo com o tempo musical lá, né? Quando eu tava com samba, aí eu tenho lá, né, um toquinho, por exemplo, assim. Aí na valsa é paranana, tan, 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 e vai indo. Então, se eu faço um passo, né, tá tocando samba ou qualquer outro ritmo lá, eu tenho que dançar de acordo com a organização que está ali, a organização de tempo, a organização musical, os toques, tudo isso eu tenho que estar observando. Certo? Certo. Movimento liberado são os movimentos realizados com o corpo no espaço. Professora, mas como? Eu vou voar agora para ficar lá no espaço, né? Não, mas vocês podem. Seria da hora voar e ir pro espaço. Né, Ari? Gente, a imaginação vai muito além do que a gente pensa. Então, mas só que assim, nessa questão dos movimentos realizados com o corpo no espaço, é quando vocês saltam, quando vocês pulam, quando vocês rodam, né, no ar, sabe? Que nem. Já viram esse movimento que a pessoa roda no ar? Professora, quando eu giro assim na contemporânea, eu não penso no espaço. Como que é? Eu penso mais, tipo, quando eu danço contemporânea que pula e gira assim, eu não penso muito no espaço. Eu penso em um lugar, tipo, um palco, assim, É vazio. mortal, né? Você pensa num lugar mais seguro, Não, né? Pablo. Você tem uma segurança, né? Mas Sim. esse movimento liberado, ele pode acontecer também, né? Acontece muito no balé, acontece muito na ginástica rítmica, na ginástica artística, né? Acontece bastante também, tá? E aí eu tenho família de movimentos, diferentes movimentos são organizados em famílias, né, da dança. Transferência, locomoção, salto, voltas, quedas e elevações. Refere-se ao trajeto do corpo, do início ao fim. Então, como que seria essa família do movimento? Imaginem o palco aqui embaixo, né, da escola, e aí eu tenho que ocupar com a minha dança todo aquele espaço. E quando a gente fala ocupar com a minha dança, não é questão de ocupar o espaço com várias outras pessoas. É de você criar uma coreografia onde você possa, na coreografia, ir se movimentando em todos os lugares que compõem ali o palco. Entendeu? Sim. Só a Marjorie fala comigo, só a Marjorie fala comigo. Professora, assim. Não, vamos falar com a Não, tá Marjorie do escutando, ano professora. passado? Marjorie é do ano passado, né? É, porque deste ano tá lá na casa dela com o dinheiro dela. Né? Ganhando muito, você não tem nem ideia. Então, lá, ó. Ana Clara disse que é muda. Ai, otária. Então, vamos lá. Ó. Tá vendo esse movimento aqui? Esse movimento é chamado de movimento liberado, aonde eles estão lá fazendo as suas acrobacias, né? Da coreografia mesmo que eles estão Agora sim, apresentando. Pablo, chegou a sua vez de brilhar. É daí, ó. Tá? Então, aqui, ó, movimento liberado, ok? E aí, aquela outra que tem lá, a família de movimentos, é onde eu tenho que ocupar todo o espaço em que eu esteja. Eu não posso, por exemplo, ficar parado só, dançando só no local. Eu tenho que ocupar todo o espaço, ou bem a maioria dos espaços que eu tenho ali liberado, tá? Movimento musical. Vamos lá. Movimento na música é uma parte independente de uma composição ou forma musical. Enquanto movimentos selecionados de uma composição são realizados
às vezes, separadamente, uma execução do trabalho completo exige que todos os movimentos sejam executados em sucessão. Vocês chegaram a fazer uma atividade para mim, se eu não me engano, aonde vocês foram divididos em grupos, e aí vocês tinham que fazer para mim umas notas não convencionais e apresentar. Vocês lembram disso? Dora, eu lembro que você passou só um negócio pra gente colocar uma letra de uma música e desenhar sobre ela, que tipo, a letra de alguma coisa assim. Não tô lembrado, não. Vocês não chegaram a fazer, então, né? Não chegamos. Não. Não. Porque Eu não lembro disso. Não. Tá. Na música, foi? existem dois tipos de partituras. Tem as partituras convencionais, que são aquelas onde os músicos, eles leem com as notas musicais mesmo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E tem as não convencionais. As não convencionais são para as pessoas que não têm um entendimento musical muito aprimorado. Então, elas, por exemplo, colocam símbolos, códigos, para poder fazer a sua partitura. Então, um círculo, por exemplo, diz que é uma palma. Um triângulo são 2 estalar do dedo, entendeu? Daí eu coloco um quadrado, a batida do pé. Então, eu tenho que pegar e bater. Ai, peraí. Não. Feita, feita. Eu não fiz isso daqui com vocês? Não. Né? Não. Eu acho que a gente não teve tempo de estar fazendo essa questão. Então, depois a gente volta nessa parte, numa outra aula, para a gente poder estar conversando, então, sobre essas questões das partituras, tá bom? Mas, assim, o que eu queria que vocês entendessem? Que quando a gente faz uma composição musical, eu preciso ter os instrumentos em comum acordo, né? Porque se eu não tiver esses instrumentos em comum acordo, eu acabo tendo o ruído. Lembram o que é ruído? Sons e ruídos? Sim, vagamente. O som é quando é uma coisa que se torna agradável aos nossos ouvidos. E o ruído é quando se torna uma coisa desagradável aos nossos ouvidos. Então, fica uma coisa fora de harmonia. Se eu escutar uma música que eu não curto, vai ser ruído? Não, porque daí, nesse caso, o que acontece é uma questão de conhecimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não curto muito funk, mas nem por isso o funk eles não têm essa harmonia na composição. Um exemplo. Eu não curto samba. Legal, mas nem por isso o samba eles não têm essa harmonia. O ruído, por exemplo, seria eu estar aqui conversando com vocês e aí começa a passar o caminhão do gás, do ovo, o cachorro latindo, o motoqueiro, né, passando e acelerando, freada de Minha caminhão. rua. Hã? Minha rua, todo dia. Então. Aí esses ruídos, esses sons, desculpa, eles passam a ser chamados de ruídos. Por quê? Porque são coisas desagradáveis, são sons desagradáveis, entendeu? Naquele momento pra gente. Certo? Entendi, professor. Então, a música estimula a memória. Vocês sabiam que quem ouve mais música, ela tem a memória mais rápida, mais ágil? Nossa, Caramba. Não, eu não sabia, não. Caramba, Meu Deus, só tô abençoado menino. então com a memória. Aquele- Só que não é só um Achei estilo que foi. musical, não, tá? Professora, isso São daí é vários. mentira. É porque eu escuto Exatamente. todo dia e minha memória é ruim. Não, mas Pablo, eu tô falando para vocês que ela estimula a questão da memória, mas não é para vocês ouvirem sempre as mesmas músicas, os mesmos ritmos. Não, professora, tipo, igual minha mãe fala, eu sou eclético, eu curto samba, funk, internacional, pagode. Nacional, Eu também, MPB. escuto de tudo. Tem que se ouvir, Menos funk. conhecer sobre tudo. E aí, nesse conhecimento, eu tenho que fazer o quê? Eu vou prestando atenção na letra da música, no ritmo musical,
e vou tentar entender o que está sendo falado. E aí eu vou me aprimorando, a memória vai sendo ativada por conta disso. Entendeu? Então, todo mundo ouvir música a partir de agora, hein? Mas ouvir todas as músicas, desde os anos 50 até Menos a K-pop. atualidade. Tá? Menos o que. Brincadeira, gente. Menos o Menos K-pop. Menos o K-pop e o funk. É todo mundo ouvir Xamã. Depende do funk. Se for aqueles funk feio, pesadão. Isso, depende do tipo, funk Galáxia, também. Funk de 10 anos Tem que ser atrás. funk legal, por favor. Sim, todo que mundo só ouve tem a Tem que ser batida. cultura. Não. Xamã, Ludmilla, minha esposa linda, maravilhosa. MC Pose. Olha lá. Aí, ó, gente, verifica lá, ó. O fato de que ouvir música e melodia ativa a área do nosso cérebro usada para os movimentos e é inegável. Então, assim, eu vou me aprimorando, e eu tenho um exemplo claro disso em casa, viu? A minha pequena, a Maria Eduarda, ela desde pequenininha, ela sempre gostou de cantar, mas ela nunca teve coordenação para dançar, nenhuma. E aí ela começou a ouvir músicas e começou a dançar. Hoje, ela com 11 anos de idade, ela já tem coordenação motora, né, para se dançar. Hoje ela dança qualquer ritmo musical, e ela não faz aula de dança fora e nem nada disso. Então, professora, eu acho que a questão da dança, assim, a pessoa é muito dura, eu acho que se ela praticar, ela consegue dançar. Sim, isso, o Marjorie, é em tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente fala assim, eu não canto. Mas se eu treinar, eu canto, né? Eu posso... Professora. Oi. Tipo, quando eu tô numa festa, tipo, da família da minha madrinha, tipo, a gente começa a escutar música mais calma, depois vai aumentando para outros estilos, depois vai acalmando de novo. Aí a gente vai assim, Sim, a gente é canta, bem dança, é muito da hora. Começa com um samba, depois vai outro, muito Mano, quase aleatório. toda a família inteira, da minha parte, assim, dela, caramba, todo mundo dançando. Da parte do noivo dela, ninguém tava dançando. Tudo. Ai, meu Deus. É assim mesmo, né? E é super gostoso, é agradável. Pode ver que quando a gente canta, a gente dança, a gente sai do ambiente com a alma renovada, né? A gente sai muito bem, assim. É gostoso, eu gosto, sabe? De sair para, nossa, eu precisava de mais disso, eu precisava de vir mais vezes cantar, mais vezes dançar. Mesmo que a gente dance ainda meio que desengonçada, assim, que a pessoa fica tirando barato da nossa cara, mas que a gente está ali, a gente está, né, saindo toda aquela energia negativa que a gente tem indo embora. Fala, vai embora! Então, vamos lá, gente, voltando. Aí, eu tenho 4 elementos da música. A melodia, que a melodia, ela, vamos colocar assim, que ela seja o toque da música, sabe? Então, assim, eu peguei uma caixa de fósforo, eu peguei lá um balde, peguei uma vassoura, e aí todo mundo começou a tocar lá um sambinho. Na hora que começa a tocar, eu já tenho uma melodia. E essa melodia está me dizendo que eu vou fazer uma apresentação do samba, por exemplo, né? Do pagode, de roda, e aí por diante. Então, a melodia, ela é o que eu posso cantar da música, né? Quando toca lá, eu sempre tenho uma música para estar tocando. Ninguém vai tocar aleatório. Fala assim, não, eu vou começar a tocar aqui, eu não sei o que eu estou tocando. Todo mundo que toca sempre acaba tendo aí uma música em mente, uma música na cabeça, né? Quando a gente canta, quando a gente assovia também, ela é considerada também uma melodia, né? Então, se eu cantar uma música aqui para vocês, deixa eu ver uma... Gente, não repara na minha voz, hein, pelo amor de Deus. Vou cantar uma música que eu estou trabalhando com os segundos anos, Maria Maria, só a primeira partinha, né? Ela fala assim... Maria, Maria, o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Então, quando eu canto essa música, eu tenho uma melodia embaixo dela e por cima vem a minha voz. Deu para entender?
Entenderam? Sim. Sim. Professora Vocês viram canta até que bem, linda. gente. Vocês viram como É ela... mesmo? Ai, A minha é obrigada. horrível, gente. Não queiram ouvir a minha. por E essa favor. música é Gente, olha muito só, eu É boa. bem, canto, eu sou mas igual na a hora que parar Larissa. de gravar, eu canto. Ah, tá bom. Vamos lá, harmonia. Ocorre sempre que duas ou mais notas de diferentes graus são tocadas ao mesmo tempo, que foi aquilo que eu falei para vocês, né, da harmonia. Eu tenho que tocar de comum acordo para que possa ter essa coisa agradável, né, esse equilíbrio. Então, se eu bater palma, por exemplo, estou batendo palma aqui, ó. Bati palma, aí chega alguém e bate o pé, né? Esse som de bater palma e de bater o pé, eles têm que estar em harmonia, em equilíbrio, para que eu possa ter, então, a minha sintonia para tocar, para cantar, tá? Então, a harmonia se aplica exatamente aos instrumentos tonais, em palmas sapateados ao mesmo tempo, não cairão em uma harmonia. Porque se eu não tiver essa sincronia, aí fica uma coisa, né? Dependendo, se eu bato palma mais forte, o pé mais fraco, eu não consigo ter esse equilíbrio. Então, eu preciso ter o equilíbrio entre os dois. Certo? Ritmo. Certo. O ritmo é a combinação entre os sons, né? E silêncio que serve como esqueleto para a melodia. A duração dos sons, por exemplo, pode ser curto ou longo. Então, ritmos, a gente fala de ritmos musicais. Aí tenho, por exemplo, funk, rap, rock, samba de roda, samba de gafieira, pagode, que mais? Eu tenho. Professora, Ah, no nono ano passado, né? Tá, acho que foi Sim. eu, a Marjorie, a Vixe. Ju também tava. Era na época do carnaval. Nós, tipo, na escola, tinha um negócio lá, né? Aí nós Nossa! fez um tambor. A gente fez um Muito tambor. bom! Muito bom! Muito bom. Com, Ficou da tipo, hora. cano, durex e só. E os Foi fogos? muito bom. gente, que legal. Vocês são muito criativos, eu já falei isso para vocês. O Alan fala que eu falo para todo mundo, mas não é verdade, né? É professora. Tempo, vamos lá. Tempo ou pulsação? Depende do tempo em que duram as vibrações de objetos que se reproduz. Então, o tempo, a vibração, é a questão, por exemplo, do ar, né? Se eu falar ah, né? Ou então Então, esse tempo do ar, por exemplo, que eu estou dando exemplo assim do ar, tá? Que me diz se é curto ou se é mais lento. Então, a música que eu cantei para vocês lá, por exemplo, falei, Maria, Maria é o dom, né? Se ele for mais longo, eu vou cantar como? Maria, Maria é o dom. Viram que já demorou? Uma certa magia que nos alegra. Uma mulher. Gente, pode continuar falando, professora. É que a música é muito boa. Mas vocês perceberam a diferença, né? Entre cantar na primeira, ela tem o tempo dela mais curto, e aí depois tem o tempo dela um pouco mais longo, né? E aí eu poderia esticar um pouquinho mais, falar Maria, Maria é o dom, uma certa magia. Entendeu? Aí demora um pouco mais. Então, esse tempo que eu levo para poder estar cantando, a gente chama de tempo ou pulsação, tá? Que ele pode ter um tempo mais curto, médio ou de uma durabilidade maior, duração maior, certo? Aí coloquei para vocês aqui, a imagem ficou meio desfalcada para mim. Não sei se para vocês também se meio embaçadinha. Ficou, mas dá para entender. Então, aqui, na verdade, é uma orquestra sinfônica, né? E na orquestra sinfônica, vocês percebem que são vários instrumentos ali que eles têm junto, né? Eles têm violinos, eles têm
flautas, eles têm harpas, têm os trombetes lá no fundo e aí por diante. Eu faço parte de uma orquestra sinfônica, Que maravilha, sério, Vini? sério, da minha igreja. É a maior orquestra sinfônica do mundo organizada. Você pode até Da pesquisar. hora! Como que é o nome da sua orquestra? É a orquestra da Congregação Cristã no Brasil. Não sei se a senhora conhece, mas é a Já maior ouvi orquestra falar. organizada do Eu mundo. também faço parte da É lindo, congregação. Já mais ouvi de falar. 1.200 músicos juntos uma vez já organizamos. É incrível, bem legal. Ô, louco, tá louco. Eu toco Isso. flauta. Então, também tem a orquestra, que nem a daqui de São Paulo, é de Heliópolis, né? Que sempre passa noticiários, tudo, que eles fazem treinamento lá na Sala São Paulo. E eles fazem, né, várias apresentações aí também, e é por caridade, assim, eles não cobram nada, eles não pagam nada. Pelo contrário, né, eles pagam, ou pagavam, não sei como que está a situação agora por conta da pandemia, mas eles faziam isso justamente para que as pessoas pudessem se dedicar à música. Muito legal, Vinícius. Fiquei feliz em saber que você faz parte de um. A gente deve ter outros também que fazem parte aí, um montão, mas as pessoas preferem ficar caladinha, né? Então a gente deixa. Bom, eu Vamos disse, parar, quando Ana acabar a gravação Clara? eu canto. Ô, Ana, vamos parar? Se vocês continuarem, gente, eu vou tirar ponto de vocês. Estou falando sério. Tá bom, professor. Ai! Ai, calma aí, Então foi vamos lá, lá. Ô, caiu. Alan, eu vou terminar de concluir e aí no final eu deixo você cantar, tá bom? Na hora que acabar a gravação. Tá bom. Vamos, ela tem que cantar. Depois da. Vamos falar sobre o teatro agora, né? O corpo é o elemento mais importante do teatro. A gente já sabe disso, porque a gente precisa ter movimento, né? Fora a voz, fora a dicção, fora a postura vocacional, mas o corpo ele tem que estar ali, né? Para poder fazer a apresentação do teatro. Não adianta, por exemplo, eu gravar e só colocar para a pessoa ouvir. Não tem o mesmo significado, parece que fica uma coisa mais solta, assim, sabe? Então, com o corpo, a gente faz o quê? A retratação da expressão, né? De um contexto ali que está sendo colocado, que está sendo apresentado. Então, se é, por exemplo, o Romeu e Julieta, né? De Shakespeare. A gente sabe de toda a história dele, a gente sabe de tudo que passou, e aí eu tenho que ter os personagens fazendo as suas apresentações, fazendo as suas representações, né, de acordo com o texto, tá? Então, no teatro, o corpo é o mais importante ali para a gente, tá? São muitas as técnicas do teatro que utilizamos no nosso dia a dia sem nos darmos conta. Dicção. Se eu falo rápido demais, a pessoa não entende. Se eu falo devagar demais, dá sono na pessoa. Se eu falo com uma batata quente na boca, a pessoa não entende, né? Então, a dicção, que se vocês estivessem na aula presencial, vocês já estariam trabalhando essa questão. Postura corporal, postura vocal, né? Que é para vocês saberem se posicionar, saberem falar, saberem se defender, saberem, sabe, dar a opinião de vocês ali, né? A projeção da voz, que se, por exemplo, eu tenho uma peça teatral e eu vou fazer de criança, eu não vou ficar falando com a minha voz normal, né? Porque a minha voz normal, ela já é mais madura, então eu tenho que pegar e falar com tom de criança mesmo, levando tudo na brincadeira, né? Aí nós temos as questões de você decorar um texto e falar, né? Essa questão, quando você tem a decoração, quando você sabe o que você está falando, aí fica legal. A gente mais para frente a gente vai fazer um teatro improvisado e aí vai haver alguns objetos que vocês vão ter que na hora criar. Por quê? Porque às vezes eu tenho o texto decorado, mas no meu nervosismo eu esqueço. Isso pode acontecer. E aí, se eu esquecer, eu tenho que utilizar o improviso, né?
Para utilizar o improviso, eu posso estar substituindo aquele meu contexto por um outro, desde que a história não saia do contexto dela, tá? Desde que a história ela continue dando sequência à mesma história. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? Chapeuzinho Vermelho foi levar lá a cesta para a vozinha, a mãe fala para ela não ir pela floresta, que é perigoso, ela vai pela floresta. Aí eu esqueci, ela vai pela floresta, mas aí como que ela faz, né? Teimosa, hein? Não Qual é, ouve a mãe. Poxa. qual é outra questão que eu possa colocar ali e que não saia do contexto, né? Porque o outro, quando o outro entrar com a fala, ele vai ter que estar prestando atenção e vai ter que falar as mesmas coisas ali que foi colocado. Então, se de repente eu esqueci a palavra floresta, eu não lembro, e eu coloquei que ela foi para casa da avó andando de bicicleta, uma coisa que não tem nada a ver. O que vem na próxima cena não vai poder, se estiver na fala dele floresta, não vai poder falar. Então, ele vai ter que pegar e colocar que era andando de bicicleta, entendeu? Deu para entender mais ou menos? Sim. Então, na questão do teatro, a gente tem também essa questão, né, do improviso, questão de respiração, né, questão de segurança. Eu preciso ter uma segurança ao falar, ao me posicionar, porque se eu falar insegura, né, isso vocês percebem, quando a pessoa está mais insegura, ela gagueja, ela esquece, ela treme, ela faz uma série de questões ali que o outro percebe, né? Então, essa questão da respiração, essa questão da concentração, ela vai me ajudar na questão da minha voz sair mais firme e segura, da minha questão da postura, né? A minha postura corporal, a minha postura vocal, né? A minha dicção tem que sair clara, tem que sair alta, em bom som, porque senão as pessoas não entendem e acaba saindo meio disperso, tá? A dicção é uma das técnicas-chave do teatro. Muitas vezes, ela é dela que depende se a peça é percebida pelo público ou não. Porque se você fala muito baixo, as pessoas também não vão ouvir. Se você fala alto demais, as pessoas vão ficar chegando uma hora lá que vai estar já se irritando e tampando o ouvido porque está alto demais. Então, eu preciso ter essa questão na dicção também, justamente para dar esse equilíbrio. Qual é o termo de voz que eu utilize para que as pessoas não se sintam agredidas, né, pela minha voz. Eu já dei aula para vocês no presencial e vocês perceberam a minha tonalidade de voz como que é, né? E ela é assim em qualquer lugar, tá? Então, a dicção, ela é primordial também aqui, tá? Coloquei para vocês aí alguns exemplos do teatro. Olha só, eu acho tão lindo esses teatros contemporâneos, porque eles conseguem fazer essas ações assim coloridas, né? Eu gosto muito dessa questão colorido, rosa, pink, amarelo. Eu acho que chama mais atenção da plateia, do público, né? Das pessoas. As roupas, quando colocam, as roupas mais incrementadas, mais... Não que os teatros de antigamente, os teatros medievais, sejam feios, não é isso. Eu acho que são bonitos também, né? Mas esses teatros contemporâneos, eles acabam dando uma agradabilidade maior para quem estiver visualizando, né? E aí, gente, a gente encerra por aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre mediação cultural, sobre as artes visuais, sobre dança, sobre música e sobre o teatro? Não. Não? Não, vocês não têm, sério? Vamos lá, gente, vai perguntar. Não mesmo? Não tenho nenhuma. Então, ó, por hoje é só. Um beijo grande no coração de vocês. Não vejo a hora de estarmos aqui presencialmente, juntos, de eu pegar, né, e dar umas atividades, não tanto em sala, atividades mais, né, livres, corporais para vocês, trabalhar o teatro, a dança, né, todas as artes
compõem aí a disciplina, mas de uma forma que vocês também possam estar aprendendo, né? A gente espera que logo, logo, tudo isso volte, que a gente consiga ter todas essas ações aí juntas e que a gente consiga vencer esse vírus, né? Porque está difícil, mas que a gente consiga aí vencer. Se cada um fizer a sua parte, logo, logo a gente tá junto novamente. Tá bom? Recadinho! Estou com muita saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam bem, que os pais de vocês estejam bem, que vocês todos estejam se cuidando. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou encerrar a gravação.